Boa noite, gente bonita. Vamos chegando aqui, aguardar a nossa convidada muito especial para nossa live de hoje. Fiquei muito feliz por ela ter aceitado vir aqui falar pra gente, né, sobre a vivência mesmo dessa prática de ter uma comida saudável, gostosa e congelada. Então, essa nossa live de hoje vai ser uma live não longa, né? Ela vai ter cerca de 30, 40 minutos no máximo, pra gente ser bem específica ali no assunto e já falar, né, sobre essa questão de como congelar. É possível ter comida saudável e gostosa congelada para a semana toda? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Sei que tem várias dúvidas, né? Se comida congelada é gostosa ou não, se tem o mesmo sabor da comida feita na hora, se perde nutrientes, que tipo de pote utilizar. Então, até a Marta... ela entrou. Então, eu vou já mandar o convite pra gente começar a nossa live. E aí, à medida que forem surgindo as dúvidas de vocês, vocês podem ir mandando aqui, por favor. Deixa eu só mandar o convite. Oi, oi, boa noite. Oi, Lu, boa noite. Deixa eu aumentar o volume aqui. Tá, Tudo bom? Boa tudo bem? noite. Você? Tudo certo. Tudo certo. Deixa eu arrumar a câmera aqui. E aí, tá calor? Aqui Que eu tô não, toda em bem mesmo. Lá fora tá friozinho, mas não como aí. Ai, que bom. Boa Marta, quero noite. te agradecer muito por você ter aceitado estar aqui comigo hoje, né, para a gente falar sobre esse assunto que é tão importante para uma mãe, né, que Sim, facilita tanto a vida. E eu vou pedir para se apresentar para o pessoal aqui do perfil. claro, claro. Então, boa noite para todo mundo que está chegando aí. Meu nome é Marta Guterres, eu sou casada, tenho 2 filhos. E há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu desenvolvi, né, ao longo desses 10 anos, um método que eu chamo de Meal Prep da Marta, onde a gente organiza, planeja, né, de uma forma prática, de uma forma econômica e eficiente, as refeições saudáveis para a semana toda. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né, Lu? Sim. Eu vou me apresentar rapidinho também. Meu Claro. nome é Luciana, eu sou nutricionista infantil e hoje eu trabalho, né, de 3 anos para cá, eu trabalho exclusivamente com o público materno infantil. Eu sou formada tem 9 anos. E aí, hoje o meu perfil é voltado basicamente para mães e crianças, né? Sim. E aí, quando eu te acompanho, já tem bem um tempo, né? Que fico lá vendo suas comidas. E aí eu falei, gente, a Marta vai ser uma pessoa ótima para estar aqui, para falar com as mães, né? Gestante, puerpério, introdução alimentar. Como que faz? Nessa questão Sim. de congelar a comida, de preparar a comida, e tem aquela dúvida, né? Dá para congelar a comida do bebê? Como que a gente faz? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Sim, tá ótimo. Sabe que eu achei muito interessante, eu que te agradeço o convite. Acho muito interessante o teu trabalho. Não é comum, pelo menos para mim, assim, eu não vejo muitos outros perfil aqui no Instagram de nutricionista direcionada para crianças. Uhum, E eu achei isso muito interessante, porque é um assunto que eu abordo bastante aqui no meu Instagram, né? Que outras mães me trazem essa questão da obesidade, que não sabe o que faz, que o filho só quer comer bobagem, né? E eu sempre volto a lembrar essas mães de que quem compra a comida é a mãe, né? Tu deve passar uhum, muito por esse processo por aí, né? sim. No teu consultório, nos teus atendimentos. E a gente, né? Nós, quanto pais, que temos a responsabilidade de colocar a comida dentro de casa, e porque a gente que tem o poder de compra, eu digo, né? A Sim. gente que tem o dinheiro, a gente que vai ao mercado. Então, por mais que a criança queira algo, ela jamais, né, na condição dela de criança, vai poder chegar no supermercado e comprar aquilo que não é saudável. Uhum. A gente que acaba colocando isso dentro da nossa casa, né? E depois sofre para tirar. E depois sofre para tirar. Exatamente. Exatamente, né? Porque a criança, ela não tem esse nível de consciência, né? Ela vai acabar se viciando ali no paladar e depois Uhum. realmente fica difícil, né? De Sim. agir ela por si mesma, agir com a razão. Uhum. Não, e é
o que a indústria faz, né? Faz aquilo gostoso, uma bomba calórica que vicia, e aí a criança Sim. começa a comer aquele industrializado e aí não quer mais saber de fruta, de verdura, de nada. Pronto. E aí entra a Luciana para incluir isso de novo. Exatamente, exatamente. Muito legal mesmo. E aí, Lu, tu tava me perguntando sobre o que se dá para congelar comida de bebê, é isso? Isso, pra gente já entrar assim, né? Como Vamos, fazer isso em casa, né? Tô vamos gestante, tô falando, no né? puerpério. Olha, o que eu quero começar acho, falando é que a alimentação saudável, e tu deve saber muito sobre isso também, Lu. A alimentação saudável, nos dias de hoje, é praticamente impossível que a gente coma de uma forma saudável se a gente não se organizar minimamente para isso. Então, diferente de ser uma mãe que está amamentando, de uma mulher que ainda nem tem filhos, né? Enfim, uma família pequena ou grande, a gente precisa se organizar. Então, o Meal Prep ele traz muito esse conceito da organização, né? Uma forma, né? Uma fórmula ali onde que a gente utiliza dentro do Meal Prep para que a gente se organiza. Então, uma mãe, por exemplo, que está gestando, né? A gente sabe que ela precisa estar nutrindo o corpo dela de uma forma adequada, porque a gente vê hoje em dia muitos bebês que já nascem até com alguma predisposição a diabetes, esse tipo de coisa, e a criança, coitada, não tem culpa de nada, né? Ela simplesmente já nasce ali com aquele problema porque a mãe não se alimentou bem. Uhum. E normalmente as pessoas não se alimentam bem por causa da correria do dia a dia, pela falta de organização. Então, quando eu converso aqui com algumas mães que estão gestando e que já vai vir o puerpério, eu sempre tento resgatar esse lembrete nelas. Uhum. Olha, agora o bebê tá aí dentro da barriga, né? Tu tá com mais tempo para isso. Aham. Prepara as refeições de uma forma onde que, quando esse bebê nascer, tu vai ter no máximo algumas finalizações para fazer. E como que a gente faz isso, tá? Claro que eu não tenho como aqui na live explicar todo o método, né? Isso a Uhum. gente faz lá dentro do curso. Inclusive, as inscrições abrem amanhã, né? Amanhã às 9 horas vão abrir as inscrições da nova turma. Mas assim, de uma forma mais resumida, a gente vai olhar primeiro para aquilo que a gente tem na nossa casa, né, na nossa geladeira, na nossa despensa, para que a gente já comece já colocando a nossa consciência também na economia. A gente sabe que a comida Uhum. está super cara, as coisas no mercado também não tá assim tão fácil da gente se organizar e cozinhar em lotes. Sim. Então a gente tem que olhar primeiro para aquilo que a gente tem em casa e a partir disso montar um cardápio. Normalmente, por exemplo, quem tem uma Nutri, né? Quem já vai na Lu, lá já tem um cardápio, né? Sim. Provavelmente já passa o cardápio. Então a pessoa vai pegar aquele cardápio, aproveitar os ingredientes que ela já tem em casa, comprar o restantes e tirar um único dia da semana para estar preparando fazer todos esses preparos. E dentro desse método do meu prep, a gente pode pensar em formas diferentes de preparar. Eu posso congelar tudo que eu quiser, né? Tudo que pode ser congelado, eu posso congelar. Ou eu posso armazenar algumas coisas na minha geladeira. Eu posso congelar esses ingredientes ainda cru para que eu só finalize eles depois. Ou eu posso já congelar totalmente, já tá cozido, já tá grelhado, e depois eu só vou descongelar e aquecer. Então, são algumas formas que a gente pode estar aplicando isso. E os benefícios são muitos, né, Lu? Mas assim, muitos mesmo. Hoje, de manhã eu tava fazendo uma live, era umas 10 horas da manhã. E uma seguidora ainda disse assim: Nossa, Marta, tô te vendo aí fazendo uma live das e pouca da manhã, enquanto eu tô aqui tendo que parar tudo que eu tenho para fazer, porque eu tenho que fazer o almoço agora Uhum. para para dar para minha filha para levar ela para escola. E é justamente nesses momentos que eu percebo que as pessoas acabam dando qualquer coisa para as crianças, Sim. né? Ah, me falta tempo e a criança também não tem essa consciência de que ela não está comendo uma comida completa. Ela não sabe, mas aqui não tem proteína, mas aqui não tem vegetais. A minha mãe tá me dando só um café, tá me dando só um pão. A criança não Uhum. tem essa consciência, ela come aquilo como se fosse um almoço. E é nesses momentos de correria que a gente acaba alimentando nossos filhos de uma forma totalmente inadequada. Quando, Lu, antes de eu ter o meu prep, né, que eu tenho uma vida, eu tenho um passado negro, né, eu posso dizer assim, eu tenho uma vida antes do meu prep e uma vida depois do meu prep. Então, a minha filha, a Duda, eu não lembro agora exatamente quanto, mas a Duda, aos 9 anos, ela estava mais ou menos uns 8 quilos acima do peso. Por causa desse estilo de vida que a gente tinha, de não se organizar minimamente, Uhum. né? O que seria se organizar minimamente? A gente, pelo menos, ter dentro da nossa casa aqueles ingredientes que fazem parte desse estilo de vida saudável que a gente quer ter. Né? Então, para a gente ter esses ingredientes, a gente tem que minimamente ter feito uma lista de compras, Sim. ter ido ao mercado. Então, às vezes, hoje, para mim, é muito difícil viver
dessa forma, porque eu já tenho essa organização em mim, né? Eu já faço isso há quase 10 anos. Mas eu sei que tem muitas pessoas que ainda vivem assim, porque eu já vivi assim, né? Eu sei que tem pessoas que chegam em casa, meu Deus, eu não fiz o mercado da semana. Sim. Eu não me organizei para isso. Então eu vou comer qualquer coisa, eu vou chamar um iFoodzão, eu vou chamar um delivery. E aí que começa a acontecer toda essa confusão, né, dentro da nossa casa. Sim. Vou tomar uma E aguinha. entra a questão do excesso de alimento de pacote, né? Que não é Sim, nada saudável e que infelizmente é gostoso, né? Ele foi feito para ser gostoso, para viciar o paladar e a criança quer mais, não só a criança, né? Muito adulto gosta dessas coisas de pacote e vão trazendo os prejuízos, né? A gente comentando lá da gestação no início, é um período tão importante. Hoje a gente já sabe dos 1.100 dias da vida de um bebê. O que é isso? É pelo menos 3 meses antes desse casal engravidar, toda a gestação e até a criança fazer 2 aninhos de vida. Então, todo esse período a gente consegue prevenir, né, ou evitar que essa criança venha a ter essas doenças comuns hoje. Diabetes, olha que pressão interessante. alta, colesterol alto, obesidade, alguns tipos de câncer, infertilidade. Então, assim, várias doenças que a gente vê hoje tão comum, a gente conseguiria, não é garantia, assim, né? Não vai ter, mas a gente consegue Sim, minimizar muito as chances dessa criança vir a ser uma criança com uma doença, um adulto, um idoso e passar isso para as próximas gerações também. sim. Então, essa questão do planejamento é realmente primordial. Sim, e uma coisa que faz com que as pessoas não se planejem também, Lu, é a falta dessa informação, a falta do conhecimento. Então, é outra coisa que eu até abordei também numa live essa semana, foi isso, que a gente tem sim, né? É possível que a gente se forme, que a gente busque ser melhor. E eu sei porque eu digo assim, olha, eu sou minha prova social, porque eu também já não soube nada, né? Eu também já tive nesse lugar de ter um filho com sobrepeso, de ter um marido que teve doenças, que na verdade eu não vou contar toda a história aqui para vocês, mas tem tudo isso, né? Que era toda essa rotina desregrada, né? Toda essa falta de ordem, e ao decorrer de todos os anos vivendo dessa maneira, chegou um momento que foi ali a gota d'água. Eu acabo sempre contando a minha história a partir dali, né? Que foi quando o meu marido acabou ficando realmente doente. E foi assim, a gota d'água. Ou a gente mudava o nosso estilo de vida e a gente tinha que se organizar, a gente tinha que comer comida de verdade, ou a coisa ia realmente da ladeira abaixo ali, né? Então as pessoas, elas precisam se organizar, mas não sabem como começar. Então, voltando ao que eu estava falando, a gente precisa querer aprender, a gente precisa querer ter esse conhecimento. E muitas vezes a gente acha que só porque são coisas dentro da nossa casa, como cozinha, ou até uma limpeza, alguma coisa assim, a gente acha que isso é tipo uma bobagem, insignificante. E não é, né? A gente estuda para ter uma profissão, então tu foi lá, fez sua faculdade, fez todas, né, as questões, estudou todos esses anos para que tu, né, saiba hoje tudo que tu sabe. E a gente, quanto mãe, às vezes esquece disso. Olha, tudo bem que eu não sei nada de conservação de alimentos, mas então eu vou estudar. Então eu vou aprender, porque assim eu vou estar servindo melhor a minha família, porque assim eu vou estar nutrindo melhor tanto a mim quanto aos meus filhos, estar evitando diversas doenças. Então a gente precisa aprender. Então por isso também que a gente resolveu fazer a live, né, Lu? Sim. Para que a gente possa conversar um pouco mais sobre essa questão de conservação de alimentos. Quando a gente fala dessa parte de criança, né, vem muito a parte ali da introdução, me vem muito na cabeça isso, né? A introdução alimentar, que a criança precisa estar comendo, experimentando mais vegetais e fruta, que é uma coisa que a gente precisa ter mais semanalmente mesmo dentro da nossa casa. É um cardápio que a gente tem que pensar de uma forma mais semanal. Mas tem coisas que essa criança, como ela é pequenininha, ela não vai comer em grande quantidade. Então a gente tem que ter, a gente não vai poder ir no mercado todo dia. Pegar todo dia eu vou lá pegar uma maçã, todo dia eu vou lá pegar uma banana, né? A gente tem que ter essas coisas mais à mão para a criança ir provando, para a criança ter isso na disponibilidade dela. Tem um jeito, gente, que eu gosto muito de utilizar quando é essa parte da introdução alimentar, é não utilizar para tudo o congelamento. Porque a criança na introdução alimentar, ela também precisa, né, do alimento meio que in natura. Uhum. Tô certo ou não, Lu, que eu Tá tô falando? certa. Precisa, né? Faz Então, parte, é importante. faz parte, né? A gente não vai congelar tudo, não vai fazer tudo em suquinho, não vai botar tudo em gelo, né? Que daria, tem N formas a gente fazer. Mas a gente pode fazer um combão, por exemplo, de vegetais.
Esse combo de vegetais, ele tem algumas técnicas que a gente aplica diferentes para cada grupo ali das hortaliças, né? Mas de forma geral, se eu quero conservar brócolis, se eu quero conservar couve-flor, se eu quero conservar abobrinha, cenoura. Cenoura eu vou tirar fora desse grupo porque é outra técnica que eu já falo. Aham. Mas se eu quero conservar esses alimentos, eu posso higienizar eles corretamente. Depois de higienizar, eu vou secar eles bem. Então, secar eles bem, para mim, seria a gente passar na centrífuga. Então, quem não tem, já fica a dica, né? Poderia comprar uma centrífuga, porque a centrífuga vai deixar ele realmente mais sequinho, para que a gente bote ele na geladeira. Como que eu faço? Vamos lá para a parte mais prática, né? Eu levo esses vegetais depois de higienizados para a geladeira e eu deixo eles no ambiente mais fresco da geladeira. Porque a gente tem um ambiente, por exemplo, a minha parte de cima da geladeira é a mais gelada. Lá é maior e circula mais ar. Se eu deixar alimentos, as marmitas, por exemplo, nesse ambiente da parte de cima, alguns momentos da semana chega a congelar. Então, não é um lugar que a gente colocaria esses vegetais que a gente quer ter mais in natura. A gente não quer congelar eles na geladeira, a gente só quer armazenar, né? Manter eles refrigerados. Então, seria provavelmente ali naquele lugar do gavetão das hortaliças. A gente pode pegar um pote, colocar um papelzinho que pode ser ou um papel toalha, ou um papel que é como se fosse um paninho reutilizável. Tu já usou, Lu, esses paninhos Já, reutilizáveis? já. Eles absorvem muito mais, então a gente consegue manter esses vegetais por muito mais tempo. Então, se fosse durar, por exemplo, 7 dias, ele pode ir até 10. Com o papel toalha, ia diminuir esse tempo dele. Então, a gente coloca o papel, esse paninho embaixo, os vegetais, coloca mais um paninho e fecha bem esse pote. Esses vegetais, a gente vai estar com eles ali já picadinho, do jeito tipo um floretinho de brócolis. Eles duram até 10 dias na geladeira. Então, tu pensa, essa mãe, ela tem ele ali tanto cru, quanto ela tem a opção de já estar higienizado. Ela não precisa parar, picar, higienizar. Então, quando ela fez esse procedimento de já pensar na semana, olha, eu vou organizar os vegetais dessa semana desse jeito. Ela já deixou cortado e picado do jeito que ela planejou. E aí, tira esse vegetal na hora que quer utilizar. Isso já é uma mão na roda. Eu sempre digo essa frase: quando a gente está em meio à correria, uma das primeiras coisas que some da nossa mesa são os vegetais. Pode reparar. Então, o carboidrato nunca some. Por Não. quê? Porque ele é uma coisa muito rápida. Ou a pessoa vai abrir o pacotinho, ou a pessoa vai fazer um pão, ou a pessoa vai fazer uma massa que leva 8 minutos para fazer suja só uma panela, ou a pessoa vai fazer um arroz, que é muito rápido. Então, aqueles carboidratos melhores, com baixo índice glicêmico, seria, por exemplo, lá a gente pegar uma moranga, uma batata doce, um aipim, que tem gente que chama de mandioca. Esses carboidratos que são melhores, digamos assim, né? Não que os outros sejam o vilão, mas eles demandam mais da gente. A gente vai ter que cascar, higienizar, às vezes precisa de uma panela de pressão para mandioca, enfim. Todos esses carboidratos são também coisas que a gente pode congelar, que congelam super bem. Então a gente pode ter à mão, porque aqueles outros carboidratos a gente até pode congelar um macarrão. Dá para congelar, tem técnica para isso. Só que fica pronto tão rápido que às vezes nem tem necessidade. Eu digo assim, olha, só se tu tem muito espaço no teu freezer, tu vai congelar macarrão. Ou só se tu vai fazer marmitas, né? Que tu já quer ter um macarrãozinho ali dentro. Aí tudo bem. Mas assim, congelar por congelar macarrão não tem porquê, porque é pronto muito rápido. É melhor congelar aipim, purê de batata doce, purê de moranga, moranguinha refogada com cebola e temperinho verde. Então são várias opções, né? Sim. Bom que você está falando, né, esse tanto de congelar os alimentos separados, porque essa parte da introdução alimentar, muitas mães têm essa dúvida, né? A gente é muito comum ainda dar a comida do bebê tudo junto e misturado. Sim. Então a mãe faz aquela comidinha linda pro neném, tem de tudo, tem carne, tem a mandioca, tem feijão, tem legumes orgânicos, não sei da onde, maravilhoso. Mas deu tudo junto pro neném, então não tem gosto de nada, não tem cor de nada. E ali com um ano a nutricionista fala, o pediatra fala, ó, agora é a comida da família. E aí o bebê não sabia que comia o brócolis, ele começa a recusar brócolis, não sabia que comia abóbora, Verdade. começa a recusar abóbora, e aí é aquele, né? Verdade. Aí a criança começa a ser rotulada como seletiva, mas é só porque ela ainda não conhece o alimento. E aí no seu método já é tudo separadinho. Sim, dá para fazer tudo separadinho. Então, para quem, por exemplo, está fazendo essa introdução alimentar, precisa dessas porções menores, né? Para o bebê também ver isso no formato separado. Eu gosto, Lu, de utilizar as forminhas de gelo. Não sei se tu chega a indicar assim para tuas. Sim, usei muito aqui. As forminhas
de gelo são ótimas e também o saquinho de feira. Porque o saquinho zip, ele é ótimo, só que ele tem um tamanho maior, né? Sim. O saquinho de feira, a gente consegue fazer uma bolinha, né? E usar, uma vez eu fiz assim, eu não sei se eu vou usar a palavra certa, é como se fosse assim, uma tirinha, uma tripinha, né? Aonde eu botei, por exemplo, banana na pontinha, dei um nó. Usei, dei um nó. Então ficou uma tirinha de várias bananinhas. Cada uma tinha uma porção de uma bananinha. Coloquei assim em separado. Dá muito certo fazer assim com arroz. Dá para fazer assim com o que eu tava falando ali, dos purês todos a gente pode fazer assim. Com espinafre a gente pode fazer assim. Com couve a gente pode fazer assim. Hã? As carnes. As carnes a gente pode fazer assim, né? Porçõezinhas pequenininhas de carne moída, de carne picadinha, bem picadinha, o frango desfiado. A gente pode fazer, fica super fácil. Sim. E já facilita a vida, né? Tá ali uma coisa pronta. E assim, o que eu queria trazer mesmo é seja a comida do bebê, seja a comida da família, porque a comida do bebê é para ser a comida da família também. Tá na mão, né? É só preparar. E acho que uma dúvida que muitas pessoas têm é, tá, não, ótimo, vou fazer a comida para a semana toda, vai me liberar vários dias, mas vou passar 10 horas na cozinha. Como é que é essa parte? Não, olha, de verdade, para quem não sabe, a minha primeira vez que eu fiz meal prep, eu não sabia absolutamente nada do que eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, sabia que eu tinha que fazer essa comida e que eu só tinha aquele domingo para fazer. Eu fiquei 8 horas, Lu, 8 horas cozinhando. Eu não aguentava mais de louça, de ver louça, o chão ficou sujo, eu tava toda suja, foi um desastre. Aí derrei algumas coisas. Por muitas semanas eu fui e algumas coisas ficavam ruins, algumas foram assim, muito tempo de teste, né? Até eu chegar ao que eu já faço há alguns anos agora de uma forma decente, né? De uma forma mais perfeita. Então, assim, tem para tudo isso a gente tem método, né? Dentro do curso eu ensino tudo isso. Mas uma dica aqui para vocês. O que é muito interessante a gente fazer? Um roteiro, tá? Parece a palavra roteiro, falar, ai, Marta, pelo amor de Deus, eu não tenho tempo para nada. Agora você estava falando ainda que eu tenho que fazer um roteiro, que eu tenho que cozinhar, eu não vou fazer isso nunca. Mas um roteiro pode ser assim, pode anotar para quem é mais metódica, assim, pode anotar um roteiro mental, né? De pensar assim, tem coisas que aqui demoram mais para ficar pronta, né? E tem coisas que eu posso ir adiantando enquanto isso. Então, por exemplo, se eu tenho coisas que vão no forno, se eu tenho coisas que vão na pressão, eu, Marta, não gosto de fazer o mise en place todo 100% para depois começar a cozinhar. Por que eu não gosto de fazer isso? Porque eu posso ir fazendo mise en place do que precisa de mise en place e posso mise en place, gente, para quem não sabe, provavelmente vocês sabem. Mas para quem não sabe, é a gente fazer todo esse pré-preparo, né? Isso que significa isso. A gente vai picar, a gente vai higienizar, a gente vai fazer tudo isso antes. Mas imagina então que eu tenho feijão, eu já botei esse feijão na pressão. E que eu tenho carne que eu tenho que botar no forno, enfim, alguma batata, algo que eu tenho que assar no forno, eu já despachei isso. Isso vai levar, às vezes, 20, 30 minutos lá. Eu não vou ficar parada, né? Eu não vou, imagina que eu fosse fazer todo o meu mise en place para depois despachar isso. O tempo não ia casar. Então, uma grande dica é a gente despacha essas coisas que a gente sabe que demanda mais tempo. E aí sim, eu vou lá, enquanto está trabalhando, a panela está trabalhando para mim, eu vou higienizar meus vegetais. Eu vou fazer outra coisa. Ah, eu estou higienizando os vegetais, eu já posso estar despachando um arroz. Entende? Então, isso são pequenas dicas, assim, mas que fazem toda a diferença. Às vezes a gente tem isso na nossa cabeça, já que eu vou cozinhar várias horas, eu vou pegar e vou picar tudo antes, vou separar tudo em potinhos, vou fazer que nem um Masterchef e depois eu começo. Vai perder horas aí. Vai perder 1 hora, pelo menos. Entende? Então a gente pode ganhar, às vezes, 1 hora, 1 hora e meia só nisso. Amanhã, Lu, amanhã, às 9 da manhã, vou fazer uma live onde eu vou fazer 4 receitas e eu espero fazer em pelo menos 45 minutos. Então, a ideia é justamente essa. Eu convido vocês, né? Quem quiser saber mais sobre essa parte de otimizar tempo na cozinha, né? De a gente não ficar horas cozinhando. Amanhã eu vou preparar 4 receitas assim, bate pronto, ao vivo, junto com vocês. Então, é justamente para que eu quero trazer esse conceito, essa ideia. Olha só, de um ingrediente ainda, Lu. De um ingrediente, eu vou preparar 4 receitas diferentes. Pra gente ver o quanto aquilo... Imagina, enquanto eu tô preparando isso ali em 40 minutos, eu podia estar fazendo feijão, lentilha, mandioca, entre outras coisas que demoram mais no fogo. Quando ia fechar 1 hora, eu já preparei essas 4, eu ainda tenho mais um monte de coisa que já tá pronto também. Então, é uma questão assim, é na verdade uma forma diferente de olhar para nossa cozinha, uma forma diferente de raciocinar os preparos.
que é uma coisa que a gente realmente não foi ensinada, a gente não está acostumada. Para mim, quando eu fui aprender sobre congelamento há 10 anos atrás, foi totalmente uma coisa nova. Eu nunca tinha visto a minha mãe usar. Eu nem lembro de ver a minha mãe usar direito aquele freezer. Eu acho que as pessoas antigamente, tipo, no tempo da minha avó, da minha mãe, só botavam as coisas no freezer, aquelas carnes que a gente comprava no mercado que já vinha a peça. E aí tocava aquela peça lá dentro. E o dia que esquecia de descongelar, tinha que começar com aquela confusão dentro de casa. Meu Deus, eu nem descongelei a carne, agora nem tem tempo para fazer uma comida decentemente. Sim. Então, não é uma coisa comum pra gente. Por isso que é muito mais uma forma diferente de olhar e de pensar na nossa cozinha. A partir do momento que a gente começa a virar essa chave, a gente começa a fazer as coisas de uma forma mais organizada, mais otimizada também. Sim. E tem aquela questão, né, de comida congelada é ruim, é toda a questão de saber o processo, né? Cada alimento tem o seu jeito de ser congelado. E aí depois você me corrige lá na frente, mas tem aquelas pessoas também, eu gosto do cheiro do alho frito lá do feijão. Então, dá para deixar o feijão congelado sem tempero e só fazer, né, o temperinho ali na hora, descongelar na panela. Tem coisas que dá para fazer, né? Para deixar o ambiente, aquela carinha de hora do almoço. Dá para fazer, tem várias formas de fazer, né? Então a maioria das pessoas que não gostam de comida congelada é porque primeiramente tiveram uma experiência ruim com a comida congelada. Ou fizeram em casa sem saber, né? Sem ainda ter conhecimento das técnicas, congelaram quando foram comer, achou muito ruim porque não sabia nem congelar e nem descongelar, que é uma etapa muito importante a gente saber descongelar também. Ou muitas vezes comprou de uma empresa, que foi o meu caso lá na época, as primeiras vezes que eu fiz meu prep, antes de ter a ideia de congelar, eu comprei de uma empresa de congelados, que o médico na época deu a dica pra gente, né? Já que vocês não têm tempo para cozinhar para vocês, tá aqui, ó, o nome de umas empresas, comprem lá. A gente comprou e a gente achou horrorosa a comida. Meu Deus, que coisa ruim, é seco, tá sem gosto. A gente estava acostumada a comer, né, comida boa. Então a gente não queria comer aquilo lá. Foi aí que então eu mesma vou fazer a minha e eu vou congelar. Peguei aquela ideia de ter congelados, né? Mas o que acontece é que cada alimento tem ali um processo a ser feito. Mas também não é um bicho de sete cabeças, gente. Não precisa achar assim que é uma coisa difícil. Na verdade, o que a gente tem que lembrar é que quase todos os alimentos, depois eles vão ser aquecidos. Então, se a gente vai aquecer, vai ter ali uma finalização. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma massa e a massa pede no pacotinho dela, o macarrão pede 8 minutos, eu não posso cozinhar 8 minutos. Porque depois, quando eu botar ali mais 2 minutos na panela ou mais 2 minutos no micro-ondas, vai se desmanchar, vai ficar horrível, vai perder a textura. Então, a gente tem que lembrar sempre disso. O feijão, se é um feijão que eu vou cozinhar sem tempero e depois eu vou dar uma finalizada nele na panela, assim como a Lu trouxe a ideia e a gente pode fazer, né? A gente pode congelar ele sem tempero e depois a gente vai descongelar ele. Descongelar como, Marta? A gente vai tirar do freezer e a gente vai levar à geladeira. Esse é o melhor jeito de congelar qualquer tipo de alimento, com exceção dos vegetais, porque os vegetais eles têm que saírem direto do freezer para a panela. Então, os vegetais se a gente congelar espinafre e a gente tiver a péssima ideia de tirar do freezer e levar esse espinafre para a geladeira, ele vai virar nada. Ele vai ficar boiando em água, assim, ele vai soltar todo o líquido, vai ficar horrível. A gente vai achar, ai meu Deus, congelamento não dá certo. Um espinafre, esses vegetais folhosos, assim como espinafre, a couve, a gente pode até congelar cru. A gente não precisa nem passar por branqueamento. Porque esses, assim, que são mais delicados, a gente pode tirar ele direto do freezer e a gente vai jogar ele direto na panela. Jogar, eu quero dizer assim, né? Botar ali direto na panela, mas ela tem que estar quente, ela já tem que estar ali, a coisa já tem que estar acontecendo. Porque quando ela tá quente, o alimento vai cair ali, ela já vai começar a cocção e aquela água que ia sair dele se a panela não tivesse quente, ela já vai acontecendo ali o cozimento. Então ele não vai ficar todo molenga, né? Não vai mudar tanto a textura dele. Mas voltando ali do feijão, a gente vai tirar esse feijão do freezer, vai descongelar ele na geladeira e vai levar pro fogo. Para fazer esse tempero que eu quero fazer na hora. Para quem gosta de fazer isso, tá? Não, a gente pode congelar ele temperado também, se quiser. Mas vou fazer isso e ele vai ficar ali, sei lá, mais 5 minutos na panela. Então, se eu deixei esse grão quase se desmanchando, eu vou ter essa experiência de que, congelamento não ficou bom. Porque não tem nem mais o meu grão aqui, o grão sumiu, virou nada, isso aqui tá uma sopa.
Então a pessoa começa a ter essas experiências assim de não acertar o ponto, porque não sabe, porque ainda não tem o conhecimento, e começa a achar que a comida congelada é ruim. Lu, Uhum. várias alunas minhas têm maridos que jamais comeriam uma comida congelada. E aí a gente fez tipo um combinado, assim. Não é que era para mentir, entendeu? Não era pra sair mentindo pro marido, mas era simplesmente para não comentar, tipo, omitir. Se não me perguntou o que é congelado, eu vou falar. E aí o marido que achava que comida congelada era péssima, ele comeu sem saber, né? Uhum. Comeu sem saber. E por quê? Porque ela começou a acertar o ponto. Aí depois contou, né? Ah, amor, sabia que esse arroz aqui, na verdade, ele estava congelado. Eu descongelei na geladeira, daí eu dei uma finalizada, assim, né? Fiz assim, assim, assado. Uhum. E ele, nossa, mas tá bom. Então é muito mais disso, né? E ter essa disposição de treinar. Depois que tu tem o conhecimento, a gente tem que saber que de qualquer forma a gente tem o conhecimento, então a gente tem mais velocidade agora porque já sabe. E a gente tá cortando caminhos porque já sabe. Mas igual para tudo na vida a gente precisa treinar, tem que botar a mão na Precisa. massa para cozinha e fazer, né? Uhum. Aplicar as técnicas que vai dar tudo certo. E uma outra dúvida também que sempre aparece assim, em comida congelada é a perca de nutrientes, né? E a gente só tem que lembrar que tudo nessa vida a gente perde um pouquinho de nutriente na comida, né? Assim, congelar não é perdeu, não tem mais nada ali naquele chuchu, não dá para comer, não é isso. Perde Sim. pouca coisa, como a gente perde cozinhando, perde colhendo, perde cortando, é normal, né? Normal. Lu, uma vez eu vi, eu acho que foi em um médico falando, uma nutricionista que inclusive os nutricionistas falam assim, que é super aceitável dentro do congelamento perder em torno de 6 a 8%, algo assim, Sim, não sei se é muito confere, pouco. que é muito pouco. Então, a gente tem que sempre lembrar assim, olha, o bom não é inimigo do ótimo, né? Não Uhum. pode, a gente não pode, tipo, só porque não é super ótimo, eu não vou fazer o bom. Então, por quê? Quando a gente olha para nossa vida, olha para nossa rotina e a gente vê que se não for congelando, não vai ter outra forma que eu vou conseguir estar organizando as comidas de uma forma completa, com bastante vegetais, com frutas, enfim, uma comida de verdade, eu tenho que sim partir para o congelamento e entender que é melhor que eu coma menos 8% de 100% que eu tô comendo do que eu não coma nada. Daí, na verdade, eu tô Sim. no negativo. Uhum. Na verdade, eu tô no negativo, porque eu não tô comendo legume, não tô comendo vegetais, não tô Realmente. comendo nada. Porque assim, quando a gente colhe do pé, a gente perde nutrientes. Quando ele viaja até o mercado, ele já tá perdendo nutrientes. Aí lá no mercado, ele tá perdendo um pouco de nutrientes. Aí a gente compra com aquela ilusão de que, bom, eu não vou congelar, eu vou comprar in natura, eu não vou congelar, porque eu não quero perder nutrientes. Aí essa mesma pessoa, o que ela faz? Ela deixa apodrecer lá dentro da fruteira e ela não come aí, ou seja, aquele vegetal ele se desfaz todinho, ele apodrece, ele Uhum. perde ali todos os seus nutrientes, porque tá perdendo nutrientes durante a semana enquanto ele tá ali na fruteira e tu não tem tempo para preparar, né? Então eu sempre falo isso, olha, o bom não pode ser inimigo do ótimo. Perde um pouco. Mas sabe que tem coisas que perdem no calor e tem outras que se conservam, na verdade, dentro do freezer. Uma vez eu estudei sobre acerola, sobre laranja, sobre Uhum. esses que contêm, por exemplo, vitamina C. Ele é melhor que eles não sejam aquecidos. Então, que essa Ela é laranja, que volátil. essa acerola, exato, que ela não fique na nossa fruteira ali pegando calor. É melhor então que eu arrume um jeito de congelar ela assim que eu compro, porque assim eu tô conservando esses nutrientes que vêm nela por mais tempo, né? Então as pessoas às vezes também não têm esse Não. conhecimento, não sabem. Mas é isso, perde, mas é muito, muito, muito pouco. E comparado a tudo que a gente consegue consumir durante a semana, congelando, armazenando da forma correta, a gente está com certeza no positivo e não no negativo. Sim. E a gente acaba consumindo mais vegetais, a gente consegue enriquecer várias preparações, né? Acaba que consome Sim, muito mais do que consumiria na semana. sim. Sabe, Lu, que já aproveitando que a gente está falando que é mais voltado para essa questão da alimentação de crianças, uma forma da gente dar para as crianças consumir mais vegetais, para aquela criança que tá com muita dificuldade, é estar colocando dentro de algumas refeições, que é aquilo que na Uhum. verdade não deveria acontecer desde o Sim. início. Mas caso esteja acontecendo, né? Eu sou uma mãe que eu acredito que a gente tem que ir até o final na insistência de que a criança ela tem que ir, a gente não tem que esconder. É isso que eu quero dizer. Sim. Não pode ficar a vida toda escondendo, porque depois fica esse adulto, que é esse marido das minhas alunas, que tem 40 anos
e que não come, ah, não, eu não como. Por que não come? Porque eu não gosto. Né? É uma coisa que fica, ai, fica até feio, assim, porque é um homem maduro, pai de família, como assim tu não come vegetal, né? Então, por quê? Porque desde pequeno já veio com essa vontade fraca, né? Já não foi fortalecida essa virtude que a gente precisa fazer isso na criança. Ora, tu não vai comer só o que tu gosta. Tu vai comer isso aqui nem que seja um pouquinho. Então, mas de qualquer forma, às vezes essa criança tá precisando de uma questão assim de saúde, né? Ela tá com essa dificuldade de comer. A gente, quanto mãe, tá vendo, mas a gente tá insistindo, mas a gente sabe que essa criança precisa dos nutrientes. Sim. Então, a gente vai driblando de alguma forma. Então, seria, por exemplo, eu posso fazer arroz e colocar a abobrinha no arroz. Não dá pra ver. É só a gente ralar a abobrinha. Essa abobrinha vai dentro do arroz e realmente, assim, não dá pra ver. Esse arroz, inclusive, porque a abobrinha traz essa cremosidade, ela traz mais umidade, né, pra dentro do prato. Esse arroz, ele fica mais risotinho. Parece um risotinho, assim, fica muito gostoso. Então, a gente pode botar cenoura dentro da carne moída. Enfim, várias coisas. O que eu gosto de fazer com meu marido, por exemplo, meu marido não é muito. Eu tô aqui falando do marido dos outros, sendo que meu marido também não gosta de comer vegetais. Meu marido também não gosta. Mas sabe o que eu faço com meu marido? Eu boto dentro das coisas que ele gosta. Tipo assim, tá estragando a comida que ele mais gosta. Mais ou menos isso. Porque se aquilo ele gosta muito e tem um vegetal ralado ali, nem ele vai comer. Então, por exemplo, o meu marido ama lasanha. Então eu faço a lasanha de berinjela. Ele não gosta de berinjela, mas ele ama lasanha. Então tá ali aquela carne moída bem temperada, com molho bem gostoso. Eu boto até um queijinho ali, né, vez ou outra, para trazer uma graça, uma felicidade também, né? Que o queijinho traz. E tem a berinjela. E ele come e diz: Meu Deus, isso aqui tá muito bom. Nossa, ficou muito bom. Ele tá comendo. Agora, se a gente vai preparar um vegetal para uma pessoa que já não gosta, e a gente não preparar assim com esse cuidado de fazer bem gostoso, de acertar o ponto, de colocar junto de uma comida boa, é óbvio que a pessoa não vai gostar, né? Então, a maioria também tem isso, né, Lu? A maioria das pessoas que não comem vegetais na infância foi oferecido tipo chuchu no vapor. Ninguém vai comer chuchu no vapor, tipo, esquece, ninguém gosta de chuchu no vapor. O chuchu não tem gosto de nada, então a gente tem que trazer um gosto para esse chuchu, né? Eu vou colocar ele dentro. Eu tenho uma receita que eu faço uma panquequinha que vai chuchu. Tem uma receita lá no meu feed que tem uma panqueca de banana com couve. Ninguém sente o gosto da couve. E a panqueca fica verde, ela fica muito bonitinha. Então fica uma panqueca verde que tem couve ali dentro. E é uma receita muito legal de fazer com as crianças. Que também é uma outra. Parece que a panqueca do cookie. Que é uma outra dica, né? Para que a gente goste, a gente nunca vai amar aquilo que a gente não conhece. Então a criança tá sempre, por exemplo, na frente da TV, com o celular na mão, e a mãe tá lá na cozinha pensando em vegetais que a criança vai comer. Mas a criança não tem a mínima ideia. Então, vez ou outra, ter essa organização de levar a criança junto no mercado, para que vocês comprem esses vegetais, né? Ter esse momento, sei lá, mãe e filho, vamos comprar os vegetais. Chega em casa, higieniza. É óbvio que vai dar mais trabalho, né? Mas é justo que muito custa aquilo que muito vale, né? Então a gente vai ter esse trabalho de ter esse momento com a criança e depois preparar uma receita facinha, tipo essa panqueca, que é uma panqueca que fica doce, que é uma delícia, assim. A gente pode adoçar com um pouquinho de mel, enfim, porque a criança também, né, tem mais ainda esse paladar. E a criança vai estar comendo couve. Ela mesma vai preparar a couve para ela comer. Isso vira uma chave na cabeça da criança. Elas adoram, né? Sim. A minha de 3 anos, ela tá na cozinha também, fazer as receitinhas. Adora ajudar. Eu gosto E já caminhando cozinha desde porque eu tive esse meu momento de afastada assim da cozinha por estar desorganizada, com uma vida, uma rotina desorganizada, mas eu sempre gostei de cozinhar. Inclusive foi uma frustração para mim esse momento da minha vida que eu me via desorganizada, foi uma confusão na minha cabeça. Eu pensava assim, meu Deus, mas eu sempre gostei de cozinhar. O que tá acontecendo comigo, né? Por que eu não gosto mais disso aqui? É porque eu tava desorganizada. E já caminhando aqui pro fim, para não te atrapalhar, se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar aqui pra gente, não só as refeições, né? A gente pode congelar os lanches também. Então, eu falo muito para as mães em consultório, elas têm muita dúvida com lancheira. Então, eu criei um e-book de lancheira, tá até aqui no link da bio, né? Que facilita. Então, tem as receitas e a mãe, justamente, tira um dia na semana, prepara e congela. Então, tem o pãozinho, tem o bolinho, tem de tudo, né? Que a criança gosta ali. E tá pronto. E é muito fácil, Lu,
essa parte dos lanches de pãezinhos, muffins, bolinhos, eles congelam super bem. Dá para congelar até 2 meses. Então, dá para fazer assim pro mês todo. Tem lugar para armazenar, né? E tem ali um muffin de cenoura. Enfim, tu que tem aí essas receitas, né? Que estão ali. As mães podem sim congelar. Dá super certo. Para descongelar essa parte de muffins, a gente tira do freezer e descongela naturalmente na geladeira de um dia para o outro. O importante é saber assim, por exemplo, eu fiz algum lanche que ele era meio crocante, tá? Ele propositalmente é um lanche que tem uma casquinha. Na hora de descongelar ele, é até melhor tirar do freezer e deixar fora da geladeira. Porque ele vai descongelar ali fora da geladeira em meia hora, mais ou menos, no máximo ele já descongelou. E deixar a tampa da onde tu congelou aberto, coberto. Então tá aberto, mas ainda tá coberto. Porque se levar esse que eu quero que mantenha a crocância para a geladeira descongelar, ele pode suar dentro do potinho onde está fechado. E aí ele pode molhar. Então tem que cuidar, tem que tomar esse cuidado. Sim. E assim, são pequenos detalhes que vão fazer a diferença lá na frente, né? Por isso que o seu meal prep é tão necessário pra gente. Eu vi aqui na caixinha de pergunta, tem 3 perguntas, mas não são específicas sobre isso, então vou pedir para essas mães me chamarem lá no direct que eu respondo. Tá. E aí, se alguém quiser perguntar aqui também, e eu já vou te agradecer muito, Marta, porque assim, o que eu queria era trazer uma luz mesmo para as mães, né? Mostrar que sim, é possível ter uma comida saudável, gostosa e pronta, né? É só tirar da geladeira e pronto, o almoço tá ali, o lanche tá ali. E te agradecer muito por ter aceitado estar aqui comigo hoje. Eu agradeço, adorei conversar contigo, Lu. Conta comigo aí qualquer coisa. Ai, tá bom. Muito obrigada. Obrigada a todo Beijo mundo pra que você. participou. Qualquer coisa pode chamar a gente lá no direct. Tá. Obrigada, gente. Tchau. Boa noite. Com Deus. Tchau, tchau.